Olá pessoal, então nessa videoaula a gente vai ver a definição de integrais triplas e essa definição a gente já vai colocar ela no contexto de uma aplicação que é o cálculo de massa de sólidos. Então a gente vai considerar que a gente tem um sólido na forma de uma caixa retangular, então a gente vai definir a integral tripla sobre uma caixa retangular de R3, pensando que essa integral tripla representa a massa de um sólido. Então, a gente está pensando aqui, como que a gente calcula a massa de um sólido, que tem a forma de uma caixa retangular, e tem uma função densidade de massa dada por uma função f de x, y, z. Então, o que a gente está pensando aqui? A gente está pensando num sólido que não tem a mesma densidade em todos os seus pontos. Não é uma densidade uniforme. Então, a gente pode considerar, por exemplo, uma rocha sedimentar, que é formada pelo depósito de sedimentos, como a gente tem aqui nessa figura. Então aqui a gente pode ter que uma certa camada dessa rocha ela é mais densa ou menos densa que uma outra camada dessa rocha. Então a gente não pode dizer que a densidade dessa rocha é 100 kg por metro cúbico, por exemplo, ao longo de toda a rocha. Então a gente vai ter essa função e para cada ponto x, y, z da rocha vai dar a densidade da rocha naquele ponto, por exemplo, em quilos por metro cúbico. Então, não é uma densidade uniforme. Então, dado a forma da rocha, que é de uma caixa retangular, e essa função de densidade, a gente quer calcular a massa desse sólido. E vamos ver agora como que a gente vai fazer isso. Isso vai dar origem à nossa definição de integral tripla. Então, vamos considerar que o nosso sólido ocupa a região da caixa retangular B de R3. Essa caixa é definida pelos intervalos AB e CD nos eixos x e y, formando um retângulo no plano XY. E essa caixa também é definida pelo intervalo RS no eixo Z. Certo? Então, esse retângulo formado no plano XY, ele é repetido, por assim dizer, para todo o valor de Z desse intervalo, formando uma caixa retangular. Caixa essa que a gente está chamando de B. Então, se a gente pensar que a densidade de massa do nosso sólido é constante igual a D, por exemplo, uma densidade igual a 3 kg por metro cúbico, então essa massa ela pode ser calculada pelo produto da densidade pelo volume, certo? Por exemplo, se o nosso sólido tem densidade 3 kg por metro cúbico e ele tem um volume total de 2 metros cúbicos, a massa vai ser igual a 6 kg, bastando fazer o produto da densidade pelo volume. Mas isso é válido no caso em que a densidade ela é constante, certo? A gente está supondo que o nosso sólido não tem densidade constante. Então, a gente está aqui nesse caso em que a gente tem uma função f que representa a densidade pontual de massa por metro cúbico em cada ponto do sólido. Então, por exemplo, você tem um sólido em que em um dado ponto a função f vale 2, ou seja, a densidade nesse ponto é 2 kg por metro cúbico. Em outro ponto do sólido, essa função vale 5, que quer dizer que aqui a densidade é 5 kg por metro cúbico. Então, a gente não está nessa situação mais simples, mas a gente vai usar ela na aproximação que a gente vai fazer para a massa desse sólido. Então, como que a gente vai fazer essa aproximação? A gente vai particionar os intervalos correspondentes dos eixos x, y e z em subintervalos. Por exemplo, em n igual a 4 subintervalos, como mostra aqui na figura. Aqui no eixo x a gente tem 4 subintervalos. No eixo y não dá para enxergar tão bem, mas a gente divide esse intervalo em 4 subintervalos também. E a mesma coisa no eixo z. Então, essa partição desses 3 intervalos divide a caixa B original em subcaixas B e JK. Como mostra aqui a figura, a caixa maior dividida em caixinhas menores. Então, aqui a gente está colocando esses índices I, J e K para a gente conseguir identificar cada uma das subcaixas dentro da caixa maior através desses índices. Então, por exemplo, essa caixinha aqui pintada de amarelo ou marrom,
ela é a primeira no eixo x, a primeira no eixo y e a segunda no eixo z. Então, ela está associada com esse índice 1, 1, 2. Já essa caixa verde, ela é a terceira no eixo x, a primeira no eixo y e a terceira no eixo z. Então, ela está associada com esse índice 3, 1, 3. Então, é daqui, por isso que a gente está escrevendo esses 3 índices para cada uma das subcaixas. Então, como é que a gente vai fazer essa aproximação? Aquela rocha que nós tínhamos no começo da videoaula, que já está aqui de novo no nosso quadro, o que a gente vai fazer com ela? A gente vai dividir esse sólido inteiro em caixinhas menores, como ilustrado, e aí em cada caixinha menor, por exemplo, nesse pedacinho que está aqui pintado no sólido, nessa caixinha menor, a gente vai supor que a densidade é constante ali. Então, a densidade da rocha pode não ser uniforme na rocha como um todo, mas em cada pedacinho desse que a gente obteve, a gente vai supor que a densidade é constante naquela caixinha. Então, por exemplo, aqui, nesse retângulozinho amarelo, a gente está supondo que a densidade é uniforme ali. Então, a densidade pontual de massa é constante em cada subcaixa dessa. E aí, qual vai ser o valor que a gente vai usar para essa densidade que é constante ao longo de todo esse retângulozinho preto aqui na figura? A gente vai escolher a densidade de massa em algum ponto, o VW, que está dentro dessa caixa. Então, a gente vai escolher um ponto dentro dessa caixinha preta, vai olhar para a densidade nesse ponto. Se a densidade for igual a 6, a gente vai dizer que a densidade é constante igual a 6 para toda essa caixinha. Então, a gente pode estar cometendo um erro nessa aproximação, mas é o que a gente vai fazer por enquanto. Então, isso vai ser feito para cada uma dessas caixinhas. Aqui, na caixinha verde, tem um ponto escolhido e uma densidade, que vai ser usada para a caixinha verde, e para a caixinha amarela, um outro ponto e um outro valor de densidade, que a gente está supondo que é constante ali. E por que essa aproximação é interessante para a gente? Com essa aproximação, a gente consegue encontrar uma aproximação para a massa de um bloquinho desse, de uma subcaixa que a gente está considerando. A gente vai considerar o produto da densidade pelo volume dessa caixa. Então, aqui nessa aproximação, a gente tem que o valor de F é a densidade aproximada na subcaixa, que a gente está supondo que é uniforme, e a gente está multiplicando pelo volume da subcaixa, que a gente está chamando de ΔV. Esse ΔV a gente pode escrever como produto de ΔX vezes ΔY vezes ΔZ, produto das 3 dimensões dessa subcaixa. Então, essa expressão aqui, esse produto, é a massa aproximada de uma subcaixa. O que a gente está fazendo é somar a massa aproximada de cada uma das subcaixas e obtendo assim uma aproximação para a massa total do sólido. E a gente vai pensar aqui que o erro que a gente comete nessa aproximação se aproxima de zero quando n vai para infinito. Esse n é o número de subintervalos em cada eixo, x, y e z. Quando n vai para infinito, os subintervalos ficam cada vez menores e aquelas subcaixas elas ficam cada vez menores também. Então, a gente entende que o erro que a gente comete na aproximação, supondo que a densidade é constante em cada subcaixa, esse erro fica menor quando o tamanho da subcaixa vai para zero. Então, a gente entende que a massa total do sólido é igual ao limite dessa aproximação quando n vai para infinito. E vocês podem perceber aqui a mesma estrutura que a gente observa em todas as definições de integral que nós vimos em cálculo 1 e em cálculo 2. Aqui tem aquela mesma estrutura, por exemplo, de base vezes altura, fornecendo a área de uma região em cálculo 1, o limite do somatório. Ou, como a gente viu em integrais duplas, a área da base vezes a altura, e a gente também está somando e tomando o limite da soma, como nós fizemos em integrais duplas para calcular o volume. E aqui a gente tem a mesma estrutura, que é o limite de uma aproximação que é obtida através de um somatório. Nesse caso, descrevendo a massa de um sólido.
E é essa expressão aqui, esse limite que a gente vai definir como integral tripla. Então, nem todas as integrais triplas vão representar a massa de um sólido. Algumas integrais triplas vão ter resultado negativo. E a integral tripla tem outras aplicações, não só a massa de um sólido. Mas foi essa que a gente escolheu para apresentar a definição de integral tripla, que é essa aqui. Então, a integral tripla de uma função f de 3 variáveis sobre uma caixa retangular B vai ser escrita dessa maneira, certo? Então, aqui a gente tem 3 símbolos de integral, que correspondem a um S de somatório. Então, aqui a gente tem essa notação para limite de somatório. E aqui a gente tem uma representação desse raciocínio que define a integral tripla. Aqui a gente tem, por exemplo, a densidade pontual de massa, F, multiplicando um elemento de volume bem pequenininho desse sólido. Densidade vezes volume, fornecendo a massa no produto. E esse somatório resultando na massa total do sólido. É essa a ideia da aplicação que a gente colocou. Então, essa integral tripla é definida da maneira como a gente colocou anteriormente. A única diferença aqui é que a gente está admitindo a possibilidade de dividir os eixos x, y e z, os intervalos correspondentes nos eixos x, y e z, em L, M e N subintervalos, não necessariamente dividir os três em N subintervalos. E se esse limite existir, a gente vai dizer que a função ela é integrável, porque a integral tripla existe. Só que, mais uma vez, a gente não vai se concentrar nessa questão da função ser integrável ou não na nossa disciplina de cálculo 2. A gente tem um teorema que diz que toda função contínua ela é integrável sobre uma caixa retangular. Então, se o seu domínio é uma caixa retangular e a sua função é contínua, então você já tem a garantia de que a integral tripla existe. Então, nessa disciplina, a gente vai trabalhar de modo geral com a gente vai trabalhar de modo geral com integrais que existem. E a gente vai se preocupar em calcular o valor dessas integrais e entender as aplicações que elas têm. Então, esse teorema de integrabilidade das funções contínuas e toda a definição vocês encontram nas notas de aula. Então, façam a leitura do texto e assistam a videoaula seguinte, em que a gente já começa a calcular integrais triplas.